Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Maria dos Santos, professora de Química, e nesse vídeo a gente vai resolver a segunda questão do caderno amarelo do segundo dia da prova do Enem 2024. Essa questão, como se trata de ciências da natureza, essas questões elas envolvem as disciplinas de Química, Física e Biologia, e no vídeo anterior a gente resolveu uma de Biologia e essa a gente iremos resolver uma questão de Química e também revisar os conteúdos que envolvem essa questão. Então vamos para a questão. Então, pessoal, a questão na prova amarela ela corresponde à questão 92, na prova verde 133, na cinza 109 e na azul a 116. Ela diz o seguinte: o magnésio metálico utilizado em ligas leves é produzido em um processo que envolve várias etapas e utiliza água do mar como matéria-prima. A primeira etapa desse processo consiste na reação entre íons magnésio 2+, né, com 2 elétrons a menos, e hidróxido de cálcio, CaOH2, obtendo uma mistura que contém hidróxido de magnésio, pouco solúvel, e íons cálcio, de acordo com a equação a seguir. Que nós temos a equação, né? A princípio, ao ver a reação química apresentada, tem-se a ideia de que se trata talvez de reações de oxirredução ou reações de balanceamento de equações, né? Então, quando a gente lê a guia da questão, é que você percebe que não se trata de reações, mas sim de métodos de separação de mistura. Ele pergunta qual o método adequado para separar o hidróxido de magnésio que se apresenta na reação na forma sólida nessa mistura. Qual método a gente poderia utilizar? Aí dá as opções da filtração, catação, destilação, dissolução e evaporação. Vejamos. Aqui a gente vai revisar os métodos de separação de mistura, sendo que os métodos de separação de mistura, eles são divididos em duas partes, né? Os métodos utilizados para separar misturas heterogêneas, que são aquelas onde a gente consegue enxergar duas ou mais fases, né? Duas ou mais partes daquela mistura, não importando o que tenha misturado ali, a quantidade de substâncias misturadas, e os métodos que separam também as misturas homogêneas, que a gente vai ver mais adiante, que são aquelas em que você vê apenas uma fase, independente do que esteja misturado ali. Então, sobre os métodos de separação de mistura, vamos revisar as misturas heterogêneas. Primeiro, vamos falar sobre a catação, né? A catação, ele é aquele método que é utilizado a gente utiliza as mãos, normalmente as mãos ou um instrumento como uma pinça, um pegador, entre outros, para separar, ou seja, para catar, que é por isso que é catação, um sólido na mistura. Normalmente são dois sólidos, ou sólido líquido, desde que você consiga pegar. Na verdade, são misturas de sólidos com tamanho diferente, né? Você tem aquela mistura e você consegue catar utilizando as mãos ou um objeto. Por exemplo, a gente tem aqui na ilustração, você pode ver pegando o grãozinho menor, a pedrinha menor no meio das pedras grandes, né? Temos a levigação. A levigação, o nome já induz a isso, utiliza a força da água para separar o componente menos denso de uma mistura formada por sólidos. Você tem alguns sólidos, você pega e utiliza a água, que isso é bastante utilizado em garimpo, né? Como você pode ver, eles colocam a água naquela mistura de terra que eles pegam e começam a girar a água nessa vasilha, e a água começa a arrastar aqueles sólidos menos densos, mais leve, né? Popularmente falando,
e ele vai ficando o ouro que é mais pesado. Temos também a ventilação, que é o método que utiliza a força do vento para separar os componentes menos densos de uma mistura formada por sólidos. Nesse caso, a gente pode citar como o amendoim. Quando você pega o amendoim com casca, que quebra aquelas cascas para separar dos grãos, utiliza a força do vento, né? Como a ilustração mostra, você joga para cima e o vento carrega as cascas. Também isso é bastante utilizado para separar arroz da casquinha do arroz, feijão da vargem triturada. Temos a flotação também, que é o método no qual um líquido que não é capaz de se dissolver nenhum dos componentes da mistura é adicionado a uma mistura formada por dois sólidos ou um sólido e um líquido para separá-lo, pela diferença de densidade, né? Na flotação ele utiliza muito essa diferença de densidade. Por quê? Porque um vai flutuar no outro. Por exemplo, se tem mistura de areia e serragem, que é pó de madeira, se você colocar água, você misturar a areia com serragem, o que vai acontecer? A água vai separar a areia que é mais densa, seja mais pesada, vai para o fundo, a serragem que é mais leve vai para a superfície, né? E a água vai ficar intermediando os dois. E nenhum dos dois dissolve na água, né? Temos também a dissolução fracionada, que é o método no qual um líquido é adicionado a uma mistura formada por sólidos para dissolver um deles. Aqui a gente coloca sal e areia. Digamos, acidentalmente você derramou o sal na areia, como é que você vai separar esse sal da areia? Você adiciona água também. Por quê? Porque o sal é solúvel em água, mas a areia não. Então, quando você mistura, o sal vai dissolver, a areia vai se depositar no fundo do recipiente, você consegue tirar a água salgada e depois você aplica outro método de separação para poder para você obter o sal novamente. Continuando aqui. Temos também a separação magnética, né? A separação magnética, ela utiliza um ímã para separar o metal presente em uma mistura formada por sólidos. Por exemplo, você deixou um saquinho de prego cair num monte de areia. Você vai ter que mexer com aquela areia toda para você conseguir tirar? Não, basta um ímã, você ir passando na superfície da areia, os pregos vêm subindo. Também é utilizado para separar a limalha de ferro, né? Raspinhas de ferro que está misturado com também outros sólidos. Temos também a decantação, que ela utiliza, é um método utilizado em misturas formadas por dois líquidos, sendo ou um líquido e um sólido, né? É um exemplo para separar água e óleo. Quando está misturado, você vê também a água barrenta, né? Você pega aquela água que tem um pouco de barro misturado, deixa ele em repouso, o barro vai para o fundo do recipiente e a água vai para cima. Se você tem água e óleo e está misturado ali, você deixa em repouso, o óleo vai para cima e a água vai para baixo. Você consegue separar os dois. Temos também a centrifugação, né? Que ela utiliza um equipamento chamado de centrífuga, é bastante utilizado em laboratórios para exames, né, de sangue. A centrífuga, como na ilustração você pode ver esse círculo do meio que tem essas bolinhas coloridas. O técnico ou o biomédico vem, retira o sangue da gente e a gente pode perceber que ele está todo vermelho, parece que é homogêneo, né? Então eles colocam na centrífuga e a centrífuga começa a girar, forçando os componentes do sangue a se separar. Os mais pesados vão para o fundo, os menos com densidade intermediária ficam no meio e o plasma, que é o líquido, vai para a parte de cima da mistura. Então eles conseguem separar todos os componentes do sangue de forma forçada. Isso poderia ser feito por decantação? Poderia, só que isso vai demorar bastante tempo, né? Porque a decantação é pela ação da gravidade. A centrífuga, não, ela é uma decantação forçada, né? Você aumenta a velocidade do equipamento e força essa separação. Temos a filtração simples também, que é um método de separação de misturas heterogêneas. Ele separa misturas que apresentam um sólido não dissolvido em um líquido
Aí nós temos aqui uma filtração simples. A gente pode citar como exemplo também a água, a filtração da água. O filtro vai reter aquelas partes sólidas que estão suspensas na água. Podemos citar também o nosso cafezinho diário, café preto, né, como a gente chama. Que você, quando a gente tem gente que gosta de café coado para não ficar com aqueles pedacinhos de café. Então passa essa mistura pelo papel filtro e os sólidos ficam retidos no papel filtro. Temos também a filtração a vácuo, né, que é um tipo de filtração também, só que ela sem a presença do ar. A simples, ela utiliza o ar, né, o ar vai saindo e pela ação da gravidade o líquido passa pelo filtro. Já a filtração a vácuo, ela é uma filtração forçada também, porque ela produz, o equipamento que faz esse trabalho, ele precisa ter o ar retirado de dentro dele. Por exemplo, aqui é colocado o líquido, normalmente o líquido mais viscoso, né, onde tem processamento de mel, de óleo, eles colocam no recipiente de cima. Então essa mangueira aqui, ela suga o ar de dentro do equipamento e ele fazendo com que o líquido passe através do filtro, né, aqui para dentro. Então ele é um tipo de filtração, é uma filtração só que um pouco mais forçada, né, pela retirada do ar. Então vamos ver agora outros métodos de separação de mistura, que são as misturas homogêneas. Então as misturas homogêneas veremos no vídeo parte 2, no qual virá também a resposta das questões. E aqui seguem algumas referências pesquisadas para esse trabalho.